Olá, bem-vindos a todos. O tema de hoje é sobre refluxo, principalmente refluxo em bebês e crianças. Então fique comigo que a gente vai falar bastante sobre isso, como lidar com o refluxo de bebês e crianças. Primeiro a gente tem que entender como funciona o cérebro de uma criança em formação, tá? Então, a criança em formação, até os seus 10, 12 anos de idade, é onde aos 10, 12 anos de idade vai estar formado todo o córtex pré-frontal que dá a inteligência, a capacidade cognitiva em relação ao futuro, discernir o que é ético, o que não é antiético, o que é futuro, o que é presente, o que é passado, etc, etc. Uma criança até 3 anos de idade, se acontecer alguma tragédia, que os pais morrem e ela fica sozinha, provavelmente ela não consegue sobreviver, pedir ajuda, etc. Ela morre. Uma criança de 4 anos não, ela já tem um pouco mais de formação e foi provado isso, que uma criança de 4 anos tem um desenvolvimento bem diferente, já um nível de evolução cerebral maior. E a gente percebe isso, que as crianças até 3 anos de idade, mas isso se estende até aos 10 mais ou menos, a criança até os 3 anos de idade, ela reflete muita coisa que não é dela, é um reflexo de conflitos emocionais que o pai ou a mãe estavam vivenciando, ou às vezes até os avós. Mas mais comum é um reflexo das vivências da mãe. Então, o bebê, a criança, mais até os 3 anos de idade, mas isso pode se estender até os 10 anos de idade, muito das doenças ou sintomas que a criança desenvolve não é algo dela, é algo que está sendo um reflexo de um desequilíbrio, provavelmente da figura materna. Um conflito que a mãe está tendo com a sogra, com a cunhada, com a colega no trabalho, com a vizinha, enfim. Tem algo acontecendo na vida dessa mãe. Então, a primeira coisa que a gente pensa e para pensar é que não é a culpa da mãe, não tem nada a ver com culpa na história, mas é algo que a mãe está vivenciando e está refletindo no filho, na filha, enfim. Isso acontece muito também, e os veterinários sabem disso, com pets. O seu cachorrinho, o seu gatinho, o seu animal de estimação, ele é muito reflexo do dono, do desequilíbrio do dono ou equilíbrio do dono. Então, se o dono está passando por um processo emocional forte, isso pode ser refletido no animal, no cachorro, no gato, etc, etc. E o animal começa a passar mal, começa a ter um problema de pele, começa a ter um problema gástrico e assim por diante. E muitas vezes não é do animal, é do dono. Então, seja um animal doméstico, um pet, seja uma criança, um bebê, eles têm muito isso que muita gente nunca ouviu falar, que é o que ele está manifestando de sintoma ou doença não é dele, e sim de quem cuida e protege ele. Agora eu pergunto, quem cuida e protege um bebê? Quem cuidou 9 meses e protegeu e deu alimento e amor, etc, etc? É a figura materna. Então, é 99% das vezes que a figura materna está relacionado a esses processos aí. Então, a primeira coisa que a gente pensa é na mãe também. Então, quando a pessoa vem se tratar, a mãe fala, Gustavo, estou com um filho, estou com a minha filha com um problema aqui. Muito bem, vem, mas você tem que vir junto. Porque se a mãe não vem junto, é meio difícil fazer um tratamento completo. Porque o tratamento só vai estar completo quando você tratar a mãe também. Então é muito importante eu começar falando isso, porque isso está diretamente relacionado não só com o refluxo do bebê da criança que é manifestado, mas também com inúmeras doenças, outras doenças e problemas. Agora, sempre é assim? Não existe sempre na área da saúde. Existe uma estatística, uma média, tá? Pode ser que às vezes não tem nada a ver com a mãe, não tem nada a ver com o processo que o pai está passando, os avós, quem cuida dessa criança, é um processo só da criança mesmo,
Pode acontecer? Pode. Pode as duas coisas. Mas que fique claro e que vocês lembrem disso aí, de entender o processo que a mãe está vivenciando, certo? Então eu comecei falando sobre isso para a gente ter um entendimento inicial. Primeiro a gente tem que construir a base, depois faz a estrutura para depois fazer o telhado. Então a primeira a entender é que a mãe participa ativamente desses processos de equilíbrio ou desequilíbrio do bebê e da criança. Isso já era visto com a teoria da medicina chinesa, a teoria do Yin Yang, a teoria dos 5 elementos. Na teoria dos 5 elementos da medicina chinesa, você tem uma estrela de 5 pontas, onde você tem um processo de mãe que gera filho. E essa mãe gerando filho, quando a mãe está em equilíbrio, o filho está em equilíbrio. Olha que legal. E você tem mãe, filho, avô. Começa a ficar um pouquinho mais complexo, mas você tem outros níveis que pode ser atingido. Quando você tem uma mãe em equilíbrio, você também tem o processo do avô e assim por diante. Então nós vamos começar agora a falar também do processo específico, do sintoma do refluxo. O que é o refluxo? O refluxo é quando volta esse conteúdo do estômago para o esôfago e às vezes chega a regurgitar, vomitar, colocar para fora da boca. Um conteúdo ácido. Esse é o famoso refluxo, tá? Então a criança mamou e daqui a pouco ela volta. Volta, engole ou volta e vomita. Então esse processo do refluxo aí, independente se o esfíncter lá ainda não está totalmente formado, que é isso que a medicina fala, olha, o pediatra vai falar, em alguns casos de bebê e criança, ele demora para ser formado o esfíncter que fecha, para esse conteúdo não subir para o esôfago, etc. e tal. Independente essa formação ou não, o entendimento da causa inicial é a mesma, tá? Quando a gente pega conflitos emocionais, e agora vai ter alguns conflitos emocionais, eu vou dividir ele em dois. Então, você tem o meio externo, que está fora do corpo interno aqui. Você tem o meio externo. Quando você coloca algo do meio externo para dentro, você tem um primeiro nível do processo que é pegar o pedaço do alimento, pegar ele com a boca e começar a aceitar a entrada desse alimento, a começar a descer para digerir esse alimento. E isso tem um processo de aceitar o que vem de fora. Aí nós já temos um primeiro conflito. Todas as vezes que eu não aceito algo que vem de fora do meio externo, todas as vezes que eu não aceito o que está acontecendo lá fora, ou seja, nós estamos num processo de contrariedade indigesta. É uma raiva leve. Nós vamos dividir o conflito do refluxo em dois. O primeiro que eu vou falar é a raiva. É uma raiva leve. É uma contrariedade indigesta. É algo que eu não digiro, é algo que eu não aceito, que eu estou vivenciando externamente. Quem está vivenciando? Provavelmente a mãe. Então, quando a mãe vivencia na gestação, independente do mês, primeiro mês de gestação, quinto mês de gestação, nono mês, no momento do nascimento, no dia que estava no hospital, quando foi para casa, não importa. Se a mãe vivenciou contrariedades indigestas fortes, e aí vem, pode ser com a sogra, pode ser com o próprio marido, pode ser com a cunhada, pode ser com uma colega de trabalho, etc, etc. Quando ela não aceita algo que estava sendo vivenciado externamente, ela entra numa contrariedade, algo que eu não aceito, e aí vem raiva. Algo que eu não aceito gera raiva. A criança pode desenvolver refluxo. E aí vem um adendo, nós colocamos um parênteses aqui. Em alguns casos, pode ser a própria não aceitação da gravidez. A mulher descobriu que estava grávida, ela não queria, não era o momento,
não era o parceiro ideal, não era o lugar ideal, etc, etc, etc. E ela tem um primeiro manifesto de contrariedade, de rejeição. E esse não aceitação dessa criança, pode ser que até ela acostume e aceite depois, logo no primeiro mês, segundo mês, e aceite. Mas num primeiro momento ela não aceitou. E isso vai ficar marcado na formação embrionária do desenvolvimento desse feto. Esse desenvolvimento fetal, essas memórias, elas podem vir até 2 meses antes da gravidez. 2 meses antes da concepção. No momento que o espermatozoide encontrou o óvulo, que é o momento da relação sexual ali, o momento da concepção, ou algumas horas depois da relação sexual, se você puxar isso 2 meses antes, já está indo essas informações do que a mãe está vivendo, do que o parceiro está vivendo, está indo para o espermatozoide dele, está indo para o óvulo dela. Isso na medicina é entendido como memória pré-imprinting do inglês. Memória pré-impressa. Pré-imprinting. É uma memória até 60, 70 dias antes da concepção, que vai para o óvulo, que não é chamado de óvulo, é chamado de ovócito secundário, que vai para o espermatozoide. Então, é o que o casal está vivenciando, se é dificuldade financeira, se é brigas, etc, etc, etc. Tudo isso vai na memória desse óvulo, vai na memória desse espermatozoide. Mas no refluxo, a primeira emoção que pode ser o conflito emocional, que é o que a gente está falando hoje, é uma contrariedade indigesta. E essa contrariedade indigesta pode ser por vários temas. Pode ser por causa de dinheiro, pode ser por causa de relacionamento amoroso, pode ser relacionamento com a sogra, pode ser no trabalho, enfim, pode ser várias coisas, tem que pesquisar. Pode ser contrariedade com a própria gravidez, ou seja, eu não aceito que estou grávida, eu não deveria estar grávida, eu não aceito esse bebê. Isso é todos os casos? Não generalize, pelo amor de Deus. O Gustavo falou que a criança que tem refluxo é porque a mãe não aceitou a gravidez. Eu não falei nada disso. Na verdade, não sou eu que estou falando. Isso aí são pesquisas que vieram da nova medicina germânica, que vieram da constelação familiar, que vieram do estudo da biologia transgeracional e outros sistemas que estudam essas memórias desses eventos. Então, pode ser uma contrariedade da gravidez? Pode. Quer dizer que é sempre? Não. Toda criança que tem refluxo, ela foi rejeitada à gravidez? Não tem nada a ver com isso. Então não confunda as coisas. Mas que pode? Pode. Tem tratamento? Tem. Segundo, contrariedades indigestas em outros setores, com sogra, com trabalho, com colega e tal. Ou seja, algo que a mãe viveu, que agora ela não está digerindo, está aceitando. Pode ser contrariedades no momento que a mãe estava comendo, aí faz mais sentido para o estômago não aceitar aquele alimento, você entendeu? E aí pode dar até alergia, que as alergias vêm disso. Um momento que a mãe, você já imaginou, a mãe está lá no 5º mês de gestação, está com barrigão, e aí ela está jantando, e ela está jantando com a cunhada na frente dela, e aí ela se desentende, bate boca, e ela tem raiva e não aceita alguma coisa que a cunhada falou. Esse choque emocional forte e inesperado, a cunhada falou algo inesperado, inusitado, que tirou o chão dela. E que ela não aceitou. E agora ela não aceita, ficou crônico. Aquilo vai marcar tanto o alimento que a mãe comeu, quanto vai para o bebê. E essa memória pode ir até para a cunhada. Toda vez que a cunhada agora vai no berço, toda vez que a cunhada pega o bebê, refluxo. Olha que interessante, eu já peguei casos onde a mãe tinha vivenciado algo com o irmão
tio dessa criança, e eles brigaram fortemente quando ela estava grávida, e o tio, quando o bebê nasceu, deu um ursinho de pelúcia, um ursinho de presente para esse sobrinho. E agora, todas as vezes que colocavam perto esse ursinho desse bebê, a memória que vinha do tio que tinha brigado com a mãe era tão forte no cérebro que dava alergia. Gustavo, meu filho, ele tem alergia a esse ursinho. Quem deu esse ursinho? O que aconteceu com o tio, com o seu irmão? O que aconteceu em tal mês de gestação? Isso eu vi durante a sessão. E aí o que a mãe fez? Virtualmente a mãe fez as pazes com o irmão, virtualmente. Isso foi o suficiente para desbloquear a criança. E a criança que tinha refluxo, ou que tinha alergia, ou as duas coisas na época, curou. Porque agora a mãe estava em paz com o irmão. Vocês entendem como funciona? Faz sentido para vocês? Então esse é o processo da raiva. Lembra que eu falei? Nós vamos dividir aqui em 2 conflitos emocionais do refluxo. Um são as contrariedades indigestas, algo que não aceita, algo que não tolera. O segundo é um conflito de falta, carência. Gustavo, se eu verificar e não teve nada de raiva, de contrariedade forte, etc, que eu vivi na gestação, que eu vivi depois que ele nasceu, o meu filho, etc, eu não estou vivenciando raiva, injustiça, contrariedade, nada disso. Qual outra possibilidade? A outra possibilidade é falta carência, falta algo. O esfíncter fica aberto porque ele precisa de algo que não está vindo, provavelmente da mãe. Olha que interessante. Você tem um esôfago. No esôfago você tem uma válvulazinha, um esfíncter, que abre e fecha, que vai para o estômago, para baixo. Se ela fica aberta ou não está formada ou não se forma ainda, significa que ela quer algo. Ela quer algo lá de cima do meio externo que não está tendo. O corpo está pedindo algo do meio externo que não está tendo. Ou seja, nós estamos diante de um conflito de carência. A pergunta é, carência do quê? Falta o quê? Será que falta amor? Será que falta dinheiro para a mãe? Será que a mãe tem medo de faltar dinheiro ou comida ou roupa para o bebê quando é mais carente? Será que é falta da figura masculina, do pai? Falta para a mãe a proteção do pai que não está tendo, e daí para o bebê tem um sentimento de falta um pedaço, falta algo. Então nós temos 2 conflitos maiores dentro do refluxo. Ou um conflito de não digerir algo externo que foi vivido, contrariedade indigesta, ou um conflito, falta algo, falta alguma coisa, falta um pedaço, carência. E aí você vai ter que pesquisar. Nunca é os 2, nunca é. Ou é um ou é outro, tá? Ou é um conflito ou é outro conflito. E aí, Gustavo? No momento que eu passo a descobrir o que é, como é que eu procedo? Então, você vai pegar aquelas situações, agora vem o tratamento, tá? Vou dar de brinde aqui para vocês. Como que você, pai, mãe, avô, avó, tio, tia, profissional, às vezes você tem um paciente que tem isso, você é fisioterapeuta, você é enfermeiro, enfermeira, você é psicólogo, psicóloga, você quer ajudar essa criança, esse bebê, como eu procedo, como que eu faço? Agora é o momento que eu vou falar para vocês. Então o que você faz? Você vai pegar os eventos, porque o cérebro precisa de um endereço para desbloquear isso. Ele precisa do endereço. Então ele precisa saber quais eventos que foram vivenciados. E aí você tem que se questionar, se você é o pai, se você é a mãe, você tem que se questionar o que foi vivenciado. Com quem foi? Será que foi com o sogro? Será que foi com a sogra? Será que foi com o colega de trabalho? Será que foi com o irmão, com a irmã, cunhado, etc. Com quem? Se é raiva? Se é carência, falta, do quê? Da figura do marido?
da figura da própria mãe para ajudar ela na gravidez, do que? O que é a falta? Ou o que é a raiva? E daí você vê quais são esses eventos. E aí agora, com o seu filho, sua filha, no momento que ela estiver dormindo, você vai chegar... Gustavo, é no ouvido direito ou esquerdo? Tanto faz. Isso não tem importância. O som ele vai reverberar para os dois lados, tá? Você vai sussurrar no ouvido do seu filho, da sua filha. Você vai sussurrar para ele não acordar. Espera ele estar dormindo numa fase de 20, 30 minutos, que ele já está numa fase mais profunda do sono. Pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite. Tanto faz. Sono mais profundo. E aí você vai chegar próximo do ouvido do filho, da filha, e vai sussurrar para ele como se ele fosse um adulto. Você vai falar numa linguagem como se a criança fosse adulta. Porque quando a criança está dormindo, o cérebro está totalmente aberto para as informações. Ele não precisa estar consciente. Você entendeu? Não precisa estar consciente. Então você vai falar numa linguagem de adulto, como se você estivesse conversando com o seu filho e ele tem 30 anos de idade agora. E você vai falar para o seu filho, para a sua filha, exatamente aqueles eventos que aconteceu. Primeiro, que você sente muito. Você anote aí, depois você volta. Isso aqui vai ficar gravado. Você volta lá. Se você não tiver nada para anotar agora, você volta no vídeo e vê o que eu vou falar. Você vai falar para o seu filho, para a sua filha o quê? Primeiro que você sente muito tudo isso que você viveu e ele recebeu. A palavra é recebeu. Você sente muito. Essas coisas que você vivenciou, seja raiva, seja falta, carência, que você viveu, você pai ou mãe, e ele recebeu. Você sente muito. Segundo, você vai desculpabilizar a criança, falar assim, olha, filho, isso não foi sua culpa. Isso não foi sua culpa. Primeiro, falar que sente muito para o filho. Segundo, falar que não foi culpa dele. Terceiro, falar que o perigo acabou. O perigo que você viveu e ele recebeu acabou. O perigo acabou. Quarto, de agora em diante ele está seguro, ele, ela, o bebê, ele está seguro e protegido. Seguro e protegido. E, finalmente, que de agora para frente você libera ele, ela, de todas as suas dores e sofrimentos. Vamos repetir? 5 passos. Primeiro, falar para o filho, para a filha, que você sente muito pelo que você viveu de ruim e ele recebeu. Certo? Segundo, você tirar a culpa, falar que ele não foi culpado. Ele, ela, não foi culpado pelo que viveu. Terceiro, falar que o perigo acabou. O perigo que você viveu e ele recebeu, acabou. Quarto, de agora para frente ele está seguro e protegido. E quinto, você libera ele das suas dores e sofrimentos. Você fazendo isso, que a grosso modo vai pegar muitos problemas, você está reprogramando o cérebro do seu filho, da sua filha. Gustavo, tem que fazer isso quantas vezes? Na realidade, uma só já vale. Uma só já vale. Mas eu tenho uma técnica. Então, existe um porquê fazer uma segunda vez, ou uma terceira, ou uma quarta. Cada paciente precisa de um número de vezes. Mas uma vez o cérebro escutando e ouvindo aquilo, já é suficiente para desbloquear tudo isso aí. Já é suficiente. Se você quiser, você pode fazer um segundo dia. Se você quiser, você pode fazer um terceiro dia, sim. Não precisa mais do que isso, não. 3 dias basta, certo? Lógico que isso, a grosso modo,
É um tratamento geralzão. Vai funcionar para muitas crianças. Depois vocês me colocam. Vão no meu Instagram e me mandam um direct se funcionou ou não. Gustavo, eu fiz com meu filho, com meu sobrinho, com meu afilhado, com meu neto, sei lá com quem. O ideal é a mãe fazer com o filho. Sempre o ideal é a criança ouvir a voz da mãe dando o comando para o filho, para a filha. A mãe, certo? Nesse tratamento aqui. Então o ideal é que a mãe faça. E depois, vocês tendo os resultados que tiverem, me mandem um direct para eu saber o que funcionou para alguém, o que não funcionou, para a gente poder melhorar, corrigir, etc, etc, etc.